Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin. Hoje eu converso com a cantora e compositora Thier, que trouxe aqui pra gente um álbum lindo, seu terceiro álbum, Esmeraldas. Agora vamos lá, Thier, prazer em ter você aqui, Prazer, Maura, obrigada pelo convite. Você é uma pessoa muito especial como pessoa, né? Uma pessoa calma, serena e no jeito de cantar também muito diferente, né? Acho que até por conta disso chamou muita atenção desde o começo. E o seu nome também, né? Um nome muito especial. Por que você foi chamada de Thier? Thier é meu nome de batismo mesmo. Tinha alguns outros nomes. E quando eu nasci, um amigo japonês da minha mãe falou: coloca Thier, que Thier é sabedoria em japonês. E minha mãe conhecia também o passarinho, Thier Sang. E aí ela gostou e colocou Thier, que eu sofri muito quando eu era criança, na escola, né? Toda criança sofre com alguma coisa na escola. Me chamavam de Tieta, de Tietê, de Titanic, de várias coisas. Mas hoje em dia eu gosto muito dele. Mas você acha que esse bullying era uma coisa assim, ofensiva ou carinhosa? Acho que criança não tem jeito, né? Se não é o nome, é o sobrenome, se não é o sobrenome, é o nariz, qualquer coisa é um motivo. Claro que quando a gente é criança, a gente quer ser igual, né, aos outros. Sim. Quando a gente cresce, que a gente quer ser diferente. E o que você acha que o nome traz para você? Porque eu acho que o nome a gente sempre associa, né? A gente sempre traz alguma coisa dele. Ele me trouxe muita sabedoria. Não, é um nome forte, assim, é um nome curto, então é meio curto e grosso, não sei. Porque eu sou doce, calma, mas eu não sou. Eu aparento ser, mas eu não sou uma pessoa tão serena assim. Mas acho que me trouxe uma personalidade. E aí com 12, 13 anos eu tive vitiligo. Eu era modelo na época, aí comecei a ter vitiligo, aí eu não podia mais modelar, então isso tudo foi dando, eu sou diferente, tenho mancha, tenho não sei o quê, e aí isso foi me colocando assim, me fazendo me impor de um outro jeito, e aí eu assumi meu vitiligo, comecei a chamar ele de Nentiligo, e comecei, sabe? Mas aí, como é que é? O vitiligo tem volta? Porque o vitiligo não tem volta. Eu ainda tenho, mas hoje eu realmente não ligo, então ele não aparece. Manchinhas claras, assim, também, nunca mais tomei sol, desde que começou. Não dá pra ver nada. Mas quando apareceu, que eu era modelo, aspirante a modelo, era super nova, foi um pouco difícil, assim, porque era mais forte. Então é isso, eu acho que isso traz a minha característica que demorou muito para acontecer, mas a minha característica de composição, que é um estilo muito sincero e muito narrativo das minhas próprias histórias. Eu me descobri quando eu falei, eu vou cantar as minhas histórias do jeito que eu sei cantar, que é pequeno, assim. Então, acho que a sinceridade foi o que chamou a atenção. Mas é isso também, né? Você apresenta uma outra proposta, enquanto todo mundo fica fazendo toda a força para pôr para fora, você vem dar o seu recado. Mas a minha ideia foi essa, era exatamente como se fossem cartas, bilhetes, assim. Então, mais pro sussurro possível, como se elas estivessem sentadas na minha sala. Essa forma faz com que as pessoas prestem mais atenção. É louco isso, né? Porque quanto mais, vai bem de encontro àquilo, quanto mais você quer mostrar, menos querem te ver. Quanto mais você quer se esconder, mais as pessoas querem te achar. É verdade. É uma coisa muito louca isso, mas a tua vida de modelo, quando você trabalhava como modelo, você já cantava ou você trocou uma coisa pela outra? Eu cantava, eu venho, né, de uma família de artistas, a minha avó, inclusive, já esteve aqui no programa. Pois é, neta de Vida Alves, né? Ela falou que eu tinha que vir no programa, que ela tinha falado com vocês no programa. Minha avó é assim, ela é um barato. Ela é muito interessante, né? Não, tem que ouvir as coisas que ela fala. E ela sempre deu palpites incríveis. A minha mãe também, uma artista, porque nasceu na TV Tupi acompanhando a minha avó. Então as duas sempre me incentivaram a procurar alguma veia, algum lado artístico. Então eu fui dançar, sapatear, até modelar, atuar. Né? Eu fiz várias coisas. E aí, da modelagem, que foi por pouco tempo, mas foi incrível, porque eu tive a chance de ir 2 vezes para o Japão. Que beleza, né? E eu tive, enfim, a chance também de fazer comerciais de TV
super legais, assim. Mas a herança artística, o que você sente que tem dela dentro de você? Eu acho que principalmente a seriedade, o profissionalismo. Para eles estarem ali na Rádio Tupi e na TV era uma coisa muito séria, né? Então ela sempre me passou essa questão do profissional é profissional. Então até hoje, coisas que ela sempre me pergunta, você sente um prazer enorme? Porque tem que ter muito prazer em fazer mesmo. Porque dá muito trabalho, então se não tiver... Sim, porque todo mundo só vê o lado do charme, né? O lado do glamour, né? Mas tem um outro lado que é um lado muito importante para que você prossiga, que é esse lado profissional mesmo. E parece sempre que é um glamour, e realmente é uma ralação, muitas vezes, né? Isso que eu sou uma artista super pequena, não imagino como os grandes fazem, mas eu que já sou uma artista pequena, fico às vezes noites sem dormir, porque emendo uma viagem na outra... Olha, você fala agora uma artista pequena que começou cantando com Toquinho, né? Ela é super bem acompanhada, quer dizer, na verdade, não é que você adotou essas pessoas para andar junto com elas adotaram você. O Toquinho me adotou mesmo, foi um presente. Então esse pequeno aí é por conta... É pequeno assim, enfim, ainda é um trabalho pequeno, e nem reclamo, acho que ele vai muito bem, assim. Muito consistente, mas a né? diferença do meu trabalho para um de massa, né, tipo esses artistas que têm 25 shows por mês, eu não sei como eles fazem mesmo, que deve ser uma loucura, né, mas enfim, e a ajuda do Toquinho nesse começo foi importantíssima. Como é que aconteceu isso? Faz 10 anos isso já. Eu abri um café brechó e era do lado da antiga MTV. Então a gente estava muito acostumado a receber artistas, que eu cantava já nessa época, mas eu ainda não achava que eu cantava profissionalmente. E aí um dia o Toquinho foi almoçar no brechó. E não sei porquê, o meu amigo que trabalhava comigo na época, ele falou, Toquinho, a minha chefe canta. Aí ele foi no carro, pegou um violão. Eu estava começando a perceber que eu funcionava mais no sussurro do que no grito. Mas você já tinha cantado no grito? Já, tentei, enfim, porque muita gente canta pra fora, então eu tentei muito pra fora também. Eu comecei a perceber que, nossa, talvez pelo lado oposto. E aí, então nessa época eu tava completamente fissurada no João Gilberto e no Chet Baker. Quando o Toquinho trouxe o violão, ele falou, o que a gente pode cantar? E eu tô cantando isso, e ele adora também sambas antigos, então a gente começou ali. Eu sei que 2 dias depois eu já tava gravando no estúdio. Olha, que E aí, em bárbaro. seguida, eu saí com ele em turnê e shows, e eu fiquei mais de 2 anos, uns 2 anos e meio trabalhando junto. Imagina isso já faz 10 anos. Que isso já, né, de cara, ela já pegou um cara assim. Ele foi o meu curso profissionalizante, né? Porque ele me ensinava tudo, desde chegar bem-humorado, porque o Toquinho é uma pessoa incrível para se trabalhar. Era aprendizado, né? Isso é um total de ser aprendizado, bem-sucedido, exatamente. É uma humildade incrível, porque ele podia ter uma arrogância, né? Ele é muito humilde, então ele me ensinou desde seja humilde até escute o retorno. No primeiro disco, ele gravou uma das músicas, que se chama Sweet Jardim, que é o nome do disco. E aí, porque nessa época eu nem tocava violão, eu falei, tá vendo, agora você vai gravar aqui comigo? Ele, tá, mas você vai ter que me ensinar como é que toca essa música. Eu, Toquinho, você tá brincando, né? São 3 acordes, não vou te ensinar nada. Ele falou, vai sim, você vai fazer uma guia pra eu ensaiar e estudar em casa. Eu sei que ele demorou mais pra fazer a música do que eu demorei pra fazer o disco inteiro, de tão perfeccionista. Nossa. E é uma música, enfim, que eu guardo com carinho. Eu queria ver essa música com você. Do jeito que o Toquinho toca, não, né? Não, do teu jeito, que assim, é impressionante que você tenha começado nesse momento, toca tão bem. Não, eu não toco nada bem. Eu aprendi a ser cara de pau. Em realmente resolver assumir que as minhas letras seriam simples, pela narrativa, porque isso combina com o meu jeito de tocar, que é muito simples, entendeu? Composição pra você é uma forma de catarse também? Sim, mas é muito novo pra mim também. Eu sou uma compositora que eu tenho essas músicas que eu gravei nesses 3 discos. Eu não tenho 300 músicas. Não, mas tá bom, não. Não, mas tem artista, tem compositor que faz uma por dia. E eu não, geralmente eu fico muito tempo sem compor. E aí me vem uma inspiração e eu faço algumas. Então é isso, o primeiro disco, o processo de composição, ele foi muito natural, foi como se fosse a minha apresentação. O Plínio Profeta, que foi o produtor. E eu lembro que a primeira vez que encontrei com ele, eu falei, olha, tem essa música aqui, mas se eu coloco alguém que sabe tocar violão, ela fica estranha, ela fica cafona. Aí ele falou, então você vai aprender a tocar violão e a gente grava o disco daqui a 4 meses. Então o primeiro disco, ele é totalmente ao vivo. Eu fiquei nessa brincadeira
que o primeiro disco era meu primeiro filho, acho que eu falei tanto isso que eu engravidei em seguida. Então eu passei todos os shows da turnê com uma barriga gigante, né? E aí tive a minha primeira filha, que se chama Liz. Então o segundo disco já foi nessa quizumba de quem tem filho sabe como é, fazendo música e chacoalhando cadeirinhas. Então o segundo é um disco um pouco mais leve, ainda autobiográfico, mas já um pouquinho mais solto. E esse tinha a ver disco, com aquele momento que você estava vivendo. Exatamente, esse momento da maternidade. O primeiro, como era muito íntimo, era um pouquinho mais, não é sério, mas um pouco mais fechado, assim. Bom, vamos ver agora essa primeira música que a gente falou, que você fez lá com o Toquinho. Vamos. Plantei no jardim um sonho bom, mostrei meus espinhos pra você, faz que desamarra o peso das botas e fica feliz. Abre o guarda-chuva que hoje o sol desistiu de sair. Esse perfume de alecrim trouxe de volta um sonho bom. Eu posso até olhar pela janela e recitar um petit chanson. Coisa linda, que voz deliciosa, hein? Obrigada. Você estava falando em outro momento da sua inspiração, aí veio a inspiração. Normalmente, como é que ela vem, essa inspiração? São pequenas coisas do meu dia a dia mesmo. Vão aí se me juntando. remete a alguma história, um cheiro de uma comida de um vizinho, um filme que eu acabei de assistir, assim. E às vezes você conta com parcerias também. O segundo disco tem algumas parcerias também. Tem, por exemplo, a música que entrou na novela e foi super legal, que entrou naquela novela das Empreguetes, uma música que se chama Piscar o Olho, que é uma parceria minha, do Plínio Profeta, que era produtor, da Karina Zeviani e da Rita Weiner, que é quem faz os desenhos da capa. E essa parceria, por exemplo, em 4 pessoas, o que é a função de cada um? Ela é natural. A Plínio me mandou uma ideia de violão, a Rita me mandou um poema, a Karina veio com algumas palavras, então às vezes acontece isso. No geral, como eu não sou uma instrumentista, é mais fácil eu colocar a letra, porque eu me dou melhor nesse lado da composição, né? Agora, eu adoro fazer melodias e também, mesmo com os meus acordes simplórios, mas eu faço a harmonia também. Eu vi algumas coisas tuas de reuniões na tua casa, com vários artistas. Você gosta bastante disso, né? Eu sou bem festeira. Não só festeira, mas como dividir, quer dizer, dividir e somar, né? Eu sou mais festeira mesmo. Dividir, somar a música, eu faço muito isso com os amigos. Eu tenho esse projeto que eu faço shows de dentro da minha casa. E eu já fiz, acho que, 15 ou 16 edições, assim, e foi super legal, são todas muito boas. Como é que é a plateia? Porque tem o povo todo de artistas, de cantores que participa, mas pra quem assiste, só são convidados os amigos. A gente convida os amigos, principalmente os amigos do artista, e a gente transmite ao vivo na internet, é assim que eu faço. Bem legal. Então, por exemplo, uma vez que foi uma das vezes incríveis, eu recebi o Jorge Drexler. Foi lindo, super humilde, as pessoas ficaram enlouquecidas, assim, de paixão. E nesse mesmo dia, o Marcelo Genesi, que estava no show, acabou fazendo um segundo show no piano, assim, no fim da noite. Então isso é uma coisa que acontece muito, mas a festa vai. Eu quero ser convidada. Hein? Claro. Gente, eu gostaria de ficar aqui às 10 horas para ver todas essas músicas. Mas vamos falar desse disco, né, gente, que está sendo lançado, Esmeraldas, que tá lindíssimo. Obrigada. Eu soube, assim, por alto, que você estava sem inspiração, queria fazer o terceiro, é isso? Foi isso. Eu tava devendo um disco pra gravadora e o Sérgio, que é meu presidente, não, você tem que me fazer um disco, quando você vai se animar? E eu falei, Sérgio, não vou agora, não adianta, agora ou eu faço um de releituras ou eu não posso te entregar nada. Porque nesse meio tempo eu tive uma segunda filha, então essa já nasceu na quizumba total. A Amora é um barato, assim, ela se diverte, ela faz show. Aliás, as duas fazem show
shows diários na minha casa. Você já sente a veia artística? Não, total. Eu tenho que tocar diariamente, às 7 da noite, show. Mãe, show. Ela nem fala direito, mas eu tenho que ficar cantando. E elas entram, se trocam. E elas ainda não dá pra cantar, né? Mas daqui a pouco estão te acompanhando. Não, a mais velha, que tá com 4,5, a Lisa, ela já faz composições incríveis. Inclusive, mesmo? eu tenho gravado pra ver se um futuro próximo disco não é um trabalho infantil com as composições dela, assim, em parceria. Gente, que loucura. As crianças estão ficando uma Eu coisa... acho ela, assim, 30 mil vezes mais talentosa do que eu. Eu fico chocada, às vezes, com umas coisas que ela fala. Que interessante. Então, eu tava sem inspiração, com a filha. Aí, no meio do caminho, eu resolvi abrir uma produtora pra eu mesma vender os meus shows. Mas eu tava mais empresária do que uma artista para ter uma inspiração. E aí, tinha conhecido o David Byrne, que é um cara que eu sou extremamente fã. E eu falei, ai, David, eu tenho que fazer um disco pra gravadora, eu não tenho inspiração nenhuma. Aí, ele foi super simpático, como ele sempre é, e me mandou uma música, e essa música eu ouvi, e falei, interessante. 2 meses depois eu me enfiei lá na roça de Esmeraldas. Então o nome Esmeraldas... É a cidade de Esmeraldas, que é uma cidade... que é uma cidade... Por conta da tua inspiração ter surgido lá? Exatamente, porque Esmeraldas é onde eu passo férias, é onde eu descanso. E aí eu fiz a primeira música, fiz uma música assim que me veio e falei, acho que tem uma inspiração aí. Aí eu mandei pro André Wung, que é esse meu parceiro, que era tipo dia 26 de dezembro. Dia 28 de dezembro ele me mandou outra. Ele falou, olha, eu escutei essa e me veio essa. Eu sei que 5 de janeiro eu liguei pro meu presidente e falei, tem um disco. Que massa. Vamos fazer um disco que veio. E aí a música do David Byrne, ela encaixou perfeitamente. Essa eu não vou tocar. Essa não, eu vou tocar a música, o single. Tá. Não, essa eu não sei nem tocar lá no violão. Até porque esse disco, ele foi um disco oposto do Sweet Jardim. Ele é quase épico em alguns momentos, em outros ele é rock, em outros ele é soturno, mas ele é bem cheio. E lá a gente gravou cordas, metais, sopros, percussões, cantoras líricas. Nossa. Tem assim, de tudo. O que vamos ver aqui agora? Eu vou cantar só um pouquinho, porque esse disco ainda tá meio... Mesmo porque você faz um pouquinho, depois você faz mais pouquinho, depois mais pouquinho, Exatamente. que a gente quer uma amostra aí Tem que fazer do só álbum. um pouquinho. Vou começar com um single, que é uma versão que eu resolvi fazer de uma música italiana que é número 1 na Itália, que chama La Notte. Palavras não bastam, não dá pra entender, e esse medo que cresce e não para. É uma história que se complicou, eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me entorta as costas e dá um cansaço. A maldade do tempo fez eu me afastar de você. E quando chega a noite e eu não consigo dormir, meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão, olhos nos olhos no espelho e o telefone na mão. Essa se chama A Noite. Linda. É uma música especial, assim, porque ela realmente tem um negócio, ela é número 1 na Itália, deve ter um motivo. E a gente ficou muito satisfeito com a versão em português da letra. E aí eu vou fazer um pedacinho de Mínimo, que é um oposto dessa, mas foi a música que me inspirou. Como é que foi essa inspiração? Então, essa música que eu falei, que foi a primeira música que eu fiz em Esmeraldas, que me inspirou, que me deu o start do disco. Essa música se chama Mínimo Maravilhoso. Vamos lá. Eu nem vi dezembro passar, tanta coisa boa que aconteceu. Destranquei a porta para entrar, o que algum dia já foi meu, e com certeza isso é, no mínimo, maravilhoso. E com certeza isso é, no mínimo, maravilhoso. Tô a fim de me reeducar, tanta coisa boa pra aprender, sobre os deuses, os astros e o ar. Amar sem temer, e com certeza isso é,
no mínimo maravilhoso. E com certeza isso é no mínimo maravilhoso. E aí entra os violinos, linda, e as cantoras, linda. E tudo isso. E o que mais? Nós temos também essa música que você fez, você mudou o arranjo, Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto de Você. Então, Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto de Você foi uma versão que surgiu de uma brincadeira. A gente ia fazer um show pro Sesc, Do Coração ao Cotovelo, o projeto. E era para escolher músicas de coração partido, e todo mundo fazendo Chico, Tom Jobim, músicas lindíssimas, mas músicas sérias. Eu falei, ai não, gente, eu vou ter que fazer música de brincadeira. Aí eu falei, vou fazer Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto de Você, que é uma música que eu adoro, e como é muito de um outro mundo, que eu adoro também, mas é mais fácil você fazer uma releitura. E aí eu coloquei no segundo disco, que é assim: eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Lindo! Nossa, obrigada. Acho linda. O jeito como você transformou essa música ficou o máximo. Bom, agora, do CD, eu sei que lógico que são todos filhos, né? Mas qual a música que mais te identifica, que mais te mostra, né? Não sei ainda. Ainda é muito novo. Eu ainda não apresentei muito para as pessoas. Porque quando você faz uma música, a música é para você e para quem você fez, né? Na quarta, na quinta vez, a música passa a ser das pessoas, né? Que escutam. Então eu ainda tô num processo tão apegado que só um pequeno círculo conhece, que eu ainda não sei. Por enquanto são todas importantes pra mim. E aí depois vão ter fases, eu sei. Mas por enquanto, Mínimo Maravilhoso, que é a música que me deu o start, ela tem a importância porque ela me deu esse start. Bom, não mas sei. Então eu vou pedir pra você escolher uma que você quer mostrar. Esmeraldas é a música mais épica, de certa maneira, e um lado quase com cavalos mesmo correndo atrás. O arranjo tem esse clima, assim. Pode ser que amanhã nasceu assim, mas você esqueceu de me acordar, e no céu estavam muitas flores a voar. Então meu pensamento correu pra lá. Quer saber o que me traz um bem sem fim? É poder ter cavalos no meu jardim e num vasto verde muito vento a dispersar. Então meu pensamento voou pra lá. Obrigada. Tem uma música que tem participação do Guilherme Arantes. Guilherme Arantes tocou piano em uma das músicas. Ele é uma entidade também, né? É maravilhoso. Ele é maravilhoso. E aí, quando a gente estava produzindo o disco,
Eu liguei e falei, Guilherme, não sei o que, você pode gravar? Ele, claro, me manda. Aí eu mandei a música e ele gravou vários pianos. Qual Estão é a na música? Máquina de Lavar. Essa inspiração da máquina de lavar, como foi? De ter que lavar roupa e dessa vida doméstica que todos nós temos. Foi uma fase que eu estava sem ajudante, me sobrava, além de tudo, a máquina de lavar, não sei o que, e aí me inspirei para fazer. Então a letra conta uma pequena história de ligar a máquina de lavar e estar com a cabeça em outra coisa. Mas aí o que conduz a música é o piano do Guilherme Arantes. E eu queria saber como é que as pessoas podem comprar esse disco. Esse disco está nas lojas online e nas lojas, e tem todos os meus contatos também, que tem todas as informações, tchemusica.com. Enfim, o disco está disponível em todos os lugares. Bárbaro, parabéns, viu? Parabéns também pelas parcerias, né? Obrigada. Tanta gente bacana que ela atraiu para ela. E eu queria saber se dá pra gente fechar com mais uma música. Pode ser um de outro disco? Pode, lógico. E agora, antes de você mostrar a nossa última música, infelizmente o programa tá acabando. Eu tenho um presente aqui pra você. Pra mim, esse chocolate. Ai, que delícia. Bom, né? Obrigada. Copenhagen.com.br, os melhores chocolates. Para você que tá aí com água na boca, não vai comer o chocolate da Thier, entra no site, vê todas as delícias que tem lá e corre para uma loja, né? Demais, obrigada demais. Eu vi ele ali e não imaginei que era pra Agora mim. eu quero um presente também, que essa última música aqui para nós. Tá ótimo. Vamos lá, o que vai ser? Eu vou fazer Piscar o Olho, que é a música... Enfim, é uma música que esteve na novela e rodou bastante. Foi só piscar o olho e eu me apaixonei, enfim. No meio da fumaça, ele também gostou de mim. O tempo foi passando e o nosso amor saiu do chão. E eu fiquei tão grande que mastiguei meu coração. Dessa vez não tive medo, mesmo assim não disse sim. Percebi o percevejo e deixei cravado em mim. Só eu sei o que é melhor pra mim. Às vezes é mais saudável chegar ao sim. Chegar ao sim. Só eu sei o que é melhor pra mim. Às vezes é mais saudável chegar ao sim. Chegar ao sim. Lindo! Obrigada, muito obrigada por obrigada. você ter vindo. Muito sucesso no seu CD. Obrigada, viu? E beijão pra você, viu? Que bom, obrigada. Beijão pra você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carminho.